sobre ser terapeuta animal. E aí a gente vai ver a contribuição que nós podemos ser. E a gente vai dar certas explicações de que terapias também não servem para os animais, que é o interessante também. Então, a terapia integrativa, ela hoje, ela tem uma abordagem que ela vai pegar tanto os seres humanos de todas as idades, que elas são seguras, por isso que elas são colocadas ali, o grau de segurança dela, e também chega para os animais também. A medicina veterinária hoje também está estudando as questões das terapias integrativas. Eu não vou abordar as que eu não sei, que eu não tenho know-how para isso, mas todas elas praticamente dá para cuidar do animal. Por exemplo, a acupuntura, o animal, eu já vi recuperação de animal com acupuntura, volta a andar mesmo, não adianta falar contra, porque é evidente. Também hoje estão fazendo até constelação com animais. Estão fazendo. Então, assim, são outros quesitos, assim, que se tivesse um terapeuta dessa área podia contribuir, mas que eles vão trabalhar e vão entender como é que lida com os animais. Mas no meu caso eu vou trabalhar com as que eu sei. Então, os animais, eles hoje, a gente não se preocupa apenas com comer, dormir, onde vai dormir, se está numa casinha, se está dentro de casa, a gente vai preocupar também com o bem-estar, porque eles também têm sentimentos, eles também têm emoções, e eles também têm doenças humanas agora. Por isso que a gente tem que incluir eles. No momento que a gente trouxe todos para dentro da nossa casa, eles começaram a se humanizar. Esse que é o problema. Por isso que a gente também tem que olhar para eles diferente. Diferente de alguns outros animais que vivem de rua, solto, eles sabem se virar, os animais domesticados não sabem. Tanto é que tem alguns que as silvestres que as pessoas põem para dentro de casa e depois não conseguem soltar para a natureza, porque eles não se reconhecem, a própria raça, a própria espécie. Ele reconhece a vida humana. Ele pega o jeito da gente. Então, as terapias, elas vão ser usadas em conjunto com os veterinários, com a medicina veterinária convencional. Não dispensa. Né? Estou tratando com floral, então não preciso. Não, precisa também. Né? Mas que nós vamos ser uma espécie de contribuição. É diferente. Então, a gente traz o reiki, né, que é uma das técnicas mais seguras que tem, só que como é que nós vamos fazer para aplicar reiki? Então, quem é reikiano está online, quem é reikiano que está aqui, é assim, eu não tenho que segurar o animal para eu fazer reiki. Eu não tenho que obrigar ele a estar comigo. Eu posso estar no ambiente do animal, ele está atrás de um portão, por exemplo, e eu estou aplicando reiki nele. Só que eu tenho, como terapeuta, que observar se ele está recebendo ou não. Exemplo, quando eu fui fazer a aplicação num canil, teve um cachorrinho que ele, quando ele viu que eu estava com as mãos estendidas, ele estava no portão porque ele não era dócil, ele foi mais para trás e entrou na casinha dele. O que ele disse para mim? Eu não quero receber reiki. Já teve outro que ele estava machucado, tinha feito cirurgia, aí eu sentei no chão, comecei a fazer a aplicação nele, tudo bonitinho. Quando eu saí, ele veio atrás de mim mesmo com a pata machucada. E aí eu tive que voltar e terminar de aplicar reiki nele. Quando eu vou nas residências, aí eu vou, os primeiros que vêm me receber são os animais. E aí os donos falam, não, eu te trouxe aqui para você ver tal coisa. Eu falei, não. Ele veio, eu tive que começar primeiro pelo bichinho, que não fala, mas eles entendem que eu cheguei lá para curar. Eles entendem, é incrível, o bichinho vem primeiro. Aí ele vem, pula, fica, sai. Enquanto ele não se satisfaz de energia, ele não me deixa em paz.
Aí depois que eles vão um pouquinho para lá e a gente faz esse trabalho nosso. Às vezes teve um cachorro que eu fui numa casa que eu tive que aplicar uma hora de sessão dele. Não deixa ele em paz. Ele e teve um gatinho que ele estava com grãozinhos e ele não podia fazer mais sem deixar ele e ele estava sendo afetado. Então, o reiki, para quem não conhece, é praticamente uma terapia japonesa que a gente canaliza igual no canal e está. Não é uma coisa de outro mundo. A energia cósmica vital está no ar dos alimentos, na água, até todo lugar. Só que a gente canaliza e ela começa a passar pelas mãos. Esses dias eu vi um teste de reiki que eu quero fazer ali também. Tava uma pia branca, a pessoa colocou um papel, alguma coisa escura, azul escuro, alguma coisa assim, ou preto, e ela colocou a mão e começou a formar ondas no envio do reiki. Eu quero fazer esse teste, eu quero fazer também. Energia a gente pode conseguir até nas palavras, tá aí os experimentos que tem da plantinha, você falar com a plantinha, falar coisas boas para ela crescer e falar coisas ruins e ela murchar e morrer. Então, com os animais é a mesma coisa. Você pode ver quando um dono judia do animal, não judia de aceitar, ele desconsidera o animal. Ele vai deitar, fica quieto, ai cachorro rabugento e não sei o que. Vê como o cachorro realmente começa a ser aquilo, como ele não tem vitalidade. E quando você encontra aquele cachorro que é o dono da casa, ele é rechonchudo, ele é brilhoso, ele é feliz, rabinho aqui em pé e tudo. Por quê? Porque é o tratamento que ele recebe. Então os animais também têm isso. Então a gente canaliza a energia vital e a gente traz para o animal. Só que ela pode ser canalizada a 3 metros de distância. Então, no canil a gente pôde ver isso, porque eram cachorros desconhecidos que não estavam numa casa, estavam no canil. Agora, ele está numa casa e ele é dócil, o dono solta, ele se comporta legal. Mesmo assim, os nossos, quando a gente começa a aplicar reiki, se for direto na cabeça e ele não está prestando energia, ele pode morder a gente. Ele não quer. Então a gente não adianta insistir, pegar o bicho amarra e colocar ali, porque eu tenho que aplicar no chakra. Outra forma, a distância. Eu posso pegar a foto do animal, ou eu posso pegar um bicho de pelúcia, em forma de cachorrinho, e colocar, ir lá pinçando, né, fazendo a pinça, fazendo a aplicação em cada chakra dele, em cada ponto, ou no ponto específico. Já recebi pedidos assim, minha gata fez cirurgia de castração, você pode aplicar nela? Sim, aí você vai, pega um substituto e coloca as mãozinhas ali naquele ponto onde a gata, o cachorro fez a cirurgia, né? E ele vai recebendo, né? Aí aqui, ó, é importante não aplicar direto na cabeça, porque muitas vezes a gente se auto-aplicou, aplicou nos outros e vai direto no animal. Imagina a energia que não é. E eles recebem de uma forma diferente da gente. As crianças e os animais recebem mais rápido. Eles não têm ponto de vista, eles não têm crença. Então, para a criança é 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos no máximo, de qualquer terapia. Eles não vão aguentar uma hora. Uma hora é que o adulto vai relaxar, vai esquecer os problemas das contas a pagar, para depois ele relaxar e receber energia. Mas o recebimento da energia é até 10, 20 minutos só. Então o reikiano, quando é o nosso animal, ou é um animal bem dócil, receptivo, dá para pegar ele e começar a aplicar.
Quando ele é bem serelepe, ele vai lá, volta, recebe um pouquinho, aí vai, e volta, e vai, e volta, ele corre, mas ele está recebendo. Não precisa achar que não está recebendo. Eu já fiz um tratamento à distância, a pessoa estava em outro país e a gente usou os símbolos do reiki, colocou ele embaixo do potinho de tomar água pro animal e ele ia lá, quando ele lambia, e todo dia eu fazia ativação, igual uma mandala aberta. Aí fazia, aí colocava. Outra forma também, à distância a gente abre uma mandala, põe uma fotinho ou o nome do cachorrinho lá, do dono tal, e coloca lá. Ou um testemunho também, pega um pedacinho, um pelo que seja, coloca, se você tiver um recipiente, né, para colocar e tampar e colocar em cima da mandala. E aí ele vai receber. Por quê? Existem, que as pessoas acham assim, Geo, manda reiki. Um dia não resolve. Tem casos que o negócio tá avançado, tá feio. Então, o reiki tem que ser aplicado todo dia. A pessoa tem dinheiro todo dia para contratar o profissional para aplicar todo dia? Não. Então, por isso que pelo menos reiki nível 1 a pessoa tem que ter para cuidar dos filhos dos cachorros, dos gatos. Por quê? Todo dia tem que aplicar neles. Todo dia, todo dia, todo dia. Quando eu posso relaxar para aplicar uma vez por semana e tudo mais? Quando ele não está doente. Mas se ele está doente, é todo dia. E às vezes 2, 3 vezes ao dia. Você vai vendo ele como que ele está, né? Então, depois a gente também tem os florais. Os florais, eles são maravilhosos para os animais. Teve um animalzinho que ele sofreu abandono, sofreu maus tratos e a gente tratou com floral, né? Então ele saiu de ficar acuado no canto e começou a socializar. E foi de acordo com as emoções que a gente estava vendo. Outros, o dono já sabe o comportamento. Como é que eu vou entrevistar o gato e o cachorro? Como é que eu vou saber o que ele está precisando? Dá para saber? Dá. Então, no momento em que a gente vai observar qual era o comportamento dele antes dele ficar doente. Ele era agitado, ele era brincalhão, ele era assim assado. Beleza. Então, eu vou fazer tudo para ele voltar ao estado natural dele. Agora, era um cachorro quieto e agora está agitado. Viu a diferença? Então, eu vou trabalhar o que fez ele ficar amoadinho ali acuado. Então, um exemplo de emoção, quando você adota um novo cachorro com um novo gato. Coloca, ele vai dividir o amor. Ele se sente magoado. Ele tem mágoa mesmo, fica bravo com você. Então, você tem que trabalhar isso aqui. Quando ele leva susto, alguém estoura a bomba e ele fica assustado. O meu cachorro, uma vez, ele ficou deprimido 3 dias porque ele foi mordido. Então ele ficou deprimido, ele não queria sair na rua, ele achava que a rua estava, não era mais segura. Até eu fiquei assim. Então eu ficava olhando para ver se não tinha cachorro, ficava com medo de acontecer aquilo de novo. Se eu me sentia assim, imagina ele. E ele sentia o sentimento que eu sentia, né? Então foi um pouquinho difícil de recuperar, mas aí ele foi voltando, agora ele sai de boa, né? Porque ele é tampinha, mas ele acha que ele é grande. Ele vai em cima dos outros. Então, o floral é o seguinte, quando você vai trabalhar com as terapias das plantas, né? Então, tem 2 formas de trabalhar essas terapias. Você pode ver se eu não estou visualmente para falar alguma coisa? Então, quando você vai trabalhar com a terapia das plantas, você tem 2 opções. A primeira é, por exemplo, uma fitoterapia. A fitoterapia, ela vai trabalhar com os princípios ativos, né? Então, essa planta serve para isso. O floral, o óleo essencial também. Essa planta serve para isso. Então, eu pego aquela planta com aquele princípio ativo e vou usar aquele princípio ativo para ajudar aquele animal. No caso da homeopatia e dos florais, não é assim.
Não é com princípio ativo. É com energia. É só energia. Quanto maior a diluição, mais eu tenho poder dessa planta, porque fica só a alma da planta. Por que é seguro? Porque dilui. Então, quando você for ver, não tem mais quase o princípio ativo. Não tem mais o princípio ativo da planta. Só tem energia. E funciona por quê? Funciona porque se dá a nível sutil. Então, a fito, eu estou, por exemplo, eu vou fazer um composto aqui para curar a sarna, a pulga. Entende que é uma coisa para o físico? Isso, para o emocional, eu não posso trabalhar assim. Não é assim que trabalha. O emocional é a energia que aquela planta pega. Por exemplo, a gente tem os florais de Bach, mas eu também trabalho com os florais de Saint-Germain. E aí você vê, a planta, ela é a única que consegue pegar a energia do sol, fazer essa transformação dentro dela e trabalhar com a cor. Ela pega a vibração. Então, uma planta vermelha tem uma vibração. Uma planta azul tem uma vibração. Uma planta branca tem outra vibração. Cada uma delas tem uma vibração por causa da cor. Então, elas captam e passam uma vibração cada cor dela. Então, ela pode corresponder ao teatro? Pode. Ela pode corresponder a um sentimento por causa daquela cor? Sim. Então, ela é a única que é capaz, né? As flores são capazes de fazer isso. Puxar do sol e transformar em vibração. Então, veja como é potente. Então, o floral ele vai trabalhar com todas as questões emocionais. Medo, estresse, luto, dificuldade de adaptação, uns com os animais ali, desequilíbrios emocionais N. Mas também o floral vai trabalhar, por exemplo, o cachorro se machucou. Eu posso estar trabalhando com a parte da fito e com o floral, porque o floral vai trabalhar no machucado como? Sarando o corpo? Não. Ele vai sarar o trauma que o cachorro teve por ter se machucado. Olha a diferença. É emocional mesmo, entendeu? Então, por isso que tem que ter as duas coisas. Não só o remédio, mas e a memória que ele ficou? E a tristeza que causou dele ter tido aquele impacto? E às vezes tem cachorro, gato, sei lá, que não põe o pezinho, a patinha de volta lá por medo. A gente humano faz isso. Não quer pôr de novo, fica mancando ali, não tem nem mais nada. Mas ele fica com aquela memória celular ali. Então o floral vai entrar e vai acalmar, né? Então aqui ele está dando direto na língua dele. O meu toma sim. Então o meu já é enjoado. Às vezes você pode usar uma seringuinha, sem agulha, pôr para dentro, ou como eu prefiro, pinga na água. E aí ele vai lamber. O floral dos animais, a gente faz ele sem o brand. E aí ele dura menos. O nosso ele é com brand. Então ele pode ficar fora da geladeira, dos animais e das crianças não. O floral ele não contém substâncias químicas ativas, por isso que eles são seguros. Então o bebezinho pode tomar floral? Pode. Animalzinho de todo pode. Todo mundo pode. Tá? Plantas podem ter floral? Sim. Né? Para quem é pai de planta, pai de pet, mãe de planta, mãe de pet. As plantas estão amareladas. Tem floral para ajudar elas. Trocou de casa. Nossa. E ela não gostou. Tem floral para borrifar elas também. Então, eles vão contribuir. Aí eu tenho aromaterapia. Aromaterapia para gato, esquece. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas eu estou fazendo aromaterapia para mim. Abre tudo e toma cuidado. Se você é de apartamento e vai fazer a aromaterapia para você, vai causar uma doença nos seus animais. Tem que ter um cuidado redobrado.
Por isso que é bom, essência spray, que é rápida, a gente espirra, né? Espirra e tem aquele trabalho na gente, já era. Ou, né, um colarzinho difusor, que é pra mim, eu não preciso fazer no ambiente. Agora, a difusão de ambiente não pode danificar o próximo, porque pode ser que aquela essência seja nociva para o bichinho e dá muitos problemas para eles. Então, é importante que o difusor, você vai colocar lá as gotinhas para o ambiente. Ah, eu vou purificar meu ambiente. Ótimo. Se o seu animal ficou agitado, ficou nervoso, começou a dar pau, pode ser o aroma. Pode ser o aroma. Isso a gente está falando de aromaterapia, agora não estou nem falando de produto de limpeza sintético, né? Que pode dar problema para eles. Então, tem que manter o local ventilado por causa da sensibilidade. E, inclusive, por exemplo, são poucos os óleos essenciais que pode para criança, imagina para bicho, né? Por faixa etária, a gente tem que... Por isso que eu vejo aquele monte de gente, eu vou ali, vou comprar um óleo essencial, eu compro a torta à direita, sem saber, sem ter um aromaterapeuta para acompanhar. Ou um floral, sem saber, sem ter um floral terapeuta para acompanhar. Pronto, né? Agora, o floral, pelo menos, não vai causar mal. Pode não atingir o objetivo porque não foi traçado em terapia para a pessoa. Mas o óleo essencial pode ser danoso e causar até morte, né? Eu já tive choque anafilático por causa de óleo essencial. Então, por isso que eu sou muito a favor da diluição. E a diluição, tanto em óleo mesmo carreador, que deixa seguro, quanto em spray. A diluição é a melhor coisa que existe. Você pegar o óleo puro lá, imagine só, para você fazer aquele olhinho pequenininho, você pega 1 tonelada de flor e coloca ali. Uma gota daquilo é um horror de tanta coisa. Já no spray, ele está diluído para a pele poder conseguir absorver a substância. Mas veja que mesmo assim pode ser que algumas pessoas tenham alergia. Mesmo com tudo diluído. Tem gente que é hipersensível, né? Eu mesmo não posso com certas substâncias. Não posso. Então, aí a gente vai testando e percebendo, né? Então, para o animal, a gente vai olhar se ele está agitado, se está espirrando, se está... Qualquer alteração que deu, já está dando alteração dentro dele, o óleo essencial. Em nós, a gente faz o teste não do óleo puro direto, não pode, mas sempre com a diluição. Sem querer querendo, o óleo virou aqui na minha mão, ou eu peguei. O que eu faço? Pega até óleo de cozinha e passa na mão para diluir e depois você lava, né? Para poder diluir e sair da sua pele. Começou a irritar, deixa debaixo d'água corrente 15 a 20 minutos. Tem que se salvar. Não deu certo, mesmo assim tem que correr no hospital. Porque certas substâncias são tóxicas para a pele da gente. Então, em gatos, as pesquisas científicas mostram que não pode nenhum óleo essencial, porque pode causar dano no fígado, insuficiência hepática, respiratórias e convulsões e morte. Cachorro, a gente tem alguns tratamentos que são usados, principalmente para pulga, carrapato, né, para acalmar. Mas, por exemplo, eu vou usar uma lavanda para acalmar meu cachorro, vou colocar uma gotinha lá no fofinho onde ele dorme, seja os amontoado de lençol, seja almofadinha, caminha, não sei. Pode ser que dá efeito reverso. Dele ser tão sensível, né? De que aquilo que era para acalmar acaba prejudicando ainda mais. Então, tem gente que, como fala, né? Vai tomar suco de maracujá e fica agitado. O animal também pode ser uma lavanda que é para dormir. E ele fica agitado. Perceber como ele não gostou daquele cheiro, está muito forte para ele e aquilo vai
Então é importante observar sempre o que está acontecendo. Agora, já diluído, pode ser que esse espirrar diluído, ele goste daquilo. Mas eu tenho que testar. Testa um paninho e deixa próximo a ele. Se ele irritou, tira. Nem o spray que é diluído não dá para ele. Né? Os olhos seguros para difusão na casa, que não vão fazer problemas para os gatos e cachorros. É o cedro, a salva esclareia, incenso, gerânio, camomila romana. Esses não causam, cientificamente já comprovado que não causam problema nem em gato nem em cachorro. Agora, só em cachorro, não é em gato, né? Só em cães. Eucalipto também pode, lavanda, mandarim, laranja, palma rosa, sândalo e vetiver. Esses também, esse daí você pode difundir no seu ambiente e não dar pau neles. Fora isso, não arrisca. Ai, mas eu vou colocar não sei o que. Não põe. Sabe o que eu lembrar? Que eu estava usando que às vezes tem mosquito? Citronela. Citronela. Não pode? Não. Irrita. Eles não gostam mesmo. Irrita. É porque o cheiro é forte para nós, imagina. Citronela, que é um óleo também essencial. E imagina, nossa, eles ficam irritados. Né? A cromoterapia. Tá? A cromoterapia também é usada para ajudar os animaizinhos. Então, ela vai utilizar cores, né? E aquela cor vai causar... Vai causar o bem-estar. Por exemplo, ele está com inflamação. A gente vai usar uma cor fria para desinflamar ele. Né? Por exemplo, tem cores frias. O verde, que é a cor da cura. Tanto na cromoterapia, você pode ver que você vai nos hospitais, eles geralmente são verdes. Por quê? Né? Ou até às vezes amarelinho. Eles sempre vão usar umas cores assim, porque ela já traz essa sensação de cura. Né? Você vai ver cores frias, o azul também vai acalmar e tudo mais. Agora, o animal está inflamado, o animal está nervoso, se for um vermelho, ele pode ficar agressivo. Até a coleira pode mudar o humor dele. Muda o humor da gente. Então, por exemplo, eu estou de azul, eu tendo a ficar mais calma, mais relaxada. No dia que eu estiver gripado e quiser pôr um vermelho, para eu voltar, para a minha energia voltar, eu posso pôr, para eu voltar, né? Mas eu posso usar um verde quando está doente para ajudar. Então, dependendo do tipo de doença e a localização, a gente vai usar a luz específica para ajudar eles, né? E vai reduzir o estresse, a ansiedade. Aí volta naquele caso do reiki. Ah, tá, mas eu não consigo deixar ele parar, eu vou ficar assim, segurando o bastão, correndo, ele correndo e eu atrás dele? Não. Como que eu posso usar se o cachorrinho, o gato não deixar com que a gente fique com a luz em cima dele? Pode usar no ambiente, você colocar a luz, como que chama? Refletor? Refletor, né? Refletor de LED, colocar no ambiente. E aí põe aquela luz, apaga o quarto ali, a sala, e deixa aquela luz ali. Então vai refletir sobre aquele bichinho, né? Mas se ele deixar a própria luzinha em cima do problema dele, vai ajudar muito, né? Inclusive as cores, dependendo do tipo de cor, quanto mais vermelho, mais ela penetra na pele, né? E quanto mais fria, mais ela é superficial, né? As mais densas ela penetra mais firme, mais forte. Tanto é que até no Feng Shui a gente fala que o vermelho é a cor mais forte que existe. Tanto é que todas as cores podem ajudar no ambiente, mas a vermelha altera o ambiente. A vermelha altera, ela muda mesmo. A cor vermelha ela é muito forte e quando a gente vai estudar essa ciência, a gente vê que ela penetra fundo na nossa pele. Então, quais os benefícios? Né? Redução do estresse, da ansiedade, estimula a vitalidade, equilíbrio, cura, estimula
estimulação mental também, né? De repente ele precisa vencer um desafio, como por exemplo o cachorrinho que tinha sido mordido, precisava voltar para a rua. É um estímulo que ele precisa ter, né? Encorajamento. Então você vai observar a reação, cada animal é único, você tem que observar como ele reage às cores. Se ele não gostar de determinada cor, não insiste. Às vezes aquela cor ela serve para uma coisa, mas ele não gosta. Então também tem que respeitar ele, porque ele sabe o que é melhor para ele. Tanto é que quando ele está com dor de barriga, o que ele faz? Ele mesmo vai lá comer a plantinha para poder sarar a barriga dele. E aqui então o respeito que a gente tem que ter. A gente tem que respeitar ele, de saber o tom certo da preferência dele, para ajudar ele. Né? E sempre a melhor luz de cromoterapia que existe no planeta é o sol. É a melhor e mais forte luz. Então a gente precisa permitir com que eles tomem o banho de sol diário, e nós também deveríamos, né? Mas essa é a mais recomendada. Eles gostam de ficar no sol. Eu vejo. Mas tá frio e vira barriguinha também. Eu Eu vejo muita gente que não passeia com o cachorro, não leva eles para tomar um sol, não faz nada, o cachorro provavelmente é doente. Ele precisa tomar sol, ele precisa caminhar, ele precisa soltar aquela energia, ele precisa correr, ele precisa de tudo isso, né? Para quem tem casa boa de correr, né, aí tudo bem, né? Mas tem gente que não. Esses aqui, os que eu falei antes, a gente dá curso, mas esse aqui eu não dou curso, mas eu atendo, tá? Que são as ferramentas de Axis Consciousness. As barras de Axis nós não fazemos em cachorro, em gato, em nenhum animal, porque ela é para deletar as considerações e crenças humanas. Vai chegar um momento que pode ser que vai ter que trabalhar com o bicho também, porque ele vivendo com a gente vai adquirir crenças também. O humano chegou para detonar tudo, né? Mas os processos corporais, eles são excelentes. Tem um livro do Gary Douglas que é sobre falando com os animais. E ele tem comandos e decretos para animais, para liberar os animais. Uma coisa antes de falar dos benefícios das terapias, que é incrível. Os animais podem ser possuídos. Eles podem estar rosnando e fazendo coisa porque está possuído. Aí você vai falar, não, não está possuído. Sim. Tanto é que, por exemplo, tem uma passagem bíblica que fala que os seres de trevas, né, chegaram para Jesus e falaram assim, ai, nossa, você está aqui, eles ficaram com medo, podemos entrar naqueles porcos? Aí Jesus falou, pode? Eles entraram nos porcos, os porcos se suicidaram. Então, eles possuem, humanos possuem seres que desencarnaram, ou quem acredita, né, sei lá, qualquer ser, dê o nome que quiser, mas entram em animais. Também existe uma outra possibilidade, só em Axis a gente ficou sabendo disso, é do animal ter um outro animal dentro dele. Por exemplo, um cachorro pequeno achar que ele é um tigre. Eu já vi coisa em TikTok, em rede social, de cacatua que chama? Acho que é cacatua, aquele latindo. Eu já vi cachorro fazendo igual galo, como se eles fossem, né? Então o que é isso? Né? O que é isso? Então a gente acha bonitinho, acha engraçado, mas não é, eles podem estar com seres dentro dele. Então a gente tem comandos dentro para poder liberar o animal daquilo. O gato, ele não deixa, né, entrar nada dentro dele. Ele já é um reikiano inato. E ele pode ver que quando tem algo espiritual, por exemplo, na casa, ele arrepia inteiro assim, ó, e fica olhando fixo e fica fazendo isso. Daí, quem é reikiano já joga o quarto símbolo, já limpa, libera, porque tem coisa ali. Aí o MTVSS. Diferença, por que fazer o MTVSS se eu já faço o reiki? Olha que legal.
A ferramenta ela é para desfazer o mau funcionamento do corpo. Esse processo pode ajudar o sistema imunológico nas articulações, traumas, lesões. O próprio animal mostrará onde você pode tocá-lo. Trabalhar com energia de Axis não é uma ação, é um desbloqueio permitindo que a energia flua. Então, quer dizer, eu não vou lá com o reiki, eu pegar e enviar energia saindo para o animal. Eu estou desbloqueando o ponto onde ele não deixa a energia entrar. Então, se eu faço MTVSS nele, depois eu vou fazer um reiki. Entendeu a diferença? Eu faço o reiki primeiro, faz diferença? É diferente. É, você tem que desbloquear. Você tem que desbloquear o problema que está ali no animal, que ele não quer receber. De repente, por exemplo, vamos dar um exemplo. Brigou dois bichinhos e um se sentiu culpado ou ele se sente dono do território e o outro veio afrontar ele, né? Eles brigam por causa disso. Ele pode não querer a cura, porque ele não acha certo. Ele pode discordar da cura. Então você aplica reiki e nada. Quando você faz o MTVSS, ele vai tirar aquela crença dali, ele vai relaxar e se abrir, e depois eu posso, qualquer coisa, um floral, um reiki, qualquer coisa energética que for trabalhada ali, pode ajudar o animal. Aí ajuda. Entendeu? A memória celular, que é um outro que é muito interessante. Todas essas citações estão dentro do livro do Conversando com os Animais. A memória celular, ela desbloqueia as células a partir do ponto que foram traumatizadas para que possam voltar a fazer o que deveria estar fazendo. Ela apaga a memória de um trauma que as células estavam segurando e pode alterar e suavizar o tecido cicatricial. Então, ela, digamos assim, traumatizou e ela não está curando, não voltou. O animal não consegue fazer o que ele fazia antes e ele está principalmente com cicatriz. Então a memória celular é para cicatriz, é para traumas, problemas específicos. Para a gente, humano, é bom para a mulher com estria, é bom para a mulher que fez cesárea, para quem fez cirurgia de implante, né? Aí faz essa daí, por quê? Para não dar queloide, para não dar essas coisas. Então a memória celular é para isso. E o MTVSS ele vai trabalhar mais numa questão de imunidade, ele vai trabalhar devolvendo, né, a saúde em si, ali para o animal. Sempre usando a própria energia do próprio animal. Não é energia externa igual o reiki. O reiki é uma energia externa. A energia que a gente coloca no bicho. Não tinha nele antes. Aqui não, eu desbloqueio a própria energia dele. Vai voltar a circular. Então tem muita diferença entre um processo e outro. É muito diferente, é um ponto de vista diferente. E a memória celular, você fala ela, ativa e dá a frase para ela toda também? Ativar? Também pode. Aí você vai usar, tem a frase certinha. Tem? Aí você faz a frase, você fala com aquele ponto de criação da cicatriz e do trauma. Entendeu? Aí você pede para mudar aquele ponto de criação da cicatriz e do trauma. Aí ele vai embora. A radiestesia e a radiônica. Como que a gente vai fazer com a radiestesia? A radiestesia e a radiônica andam juntas, né? Radiestesia a gente vai usar, por exemplo, o pêndulo no animal para medir o chakra. Você tem como usar o aramíter. Você tem como fazer medidor da frequência, de ver como que está o chakra, se está hipoativo ou hiperativo. Você tem formas de ver se uma dosagem, uma quantidade de comida, ou se está bom para aquele cachorro, se aquela comida está prestando. Você pode, N formas de ajudar. Se aquele canto que ele está dormindo tem ponto telúrico, se ali é ruim para ele dormir, porque de repente é um ponto telúrico. E ele está adoecendo porque ele está no ponto telúrico. E aí a pessoa fala, nossa, mas o outro animal do lado não está. Porque no dele é
É um V aí. E mesmo quando ele escolhe, ele pode estar escolhendo errado? Pode. Ele pode estar escolhendo morrer. E daí que entra a comunicação para falar para ele não escolher isso. Ele pode se punir. Né? Ele pode tentar se punir. Então, a radiestesia vai detectar as energias, vai identificar a doença, com o gráfico a gente consegue ver qual a doença que o meu bicho tem. Eu vejo radiestesista, eu nem vou olhar para as radiestesistas. Eu vejo radiestesista se matando de sofrer. Vocês podem muito bem capar o gráfico, fazer que doença que meu cachorro tá, tal. Pega as doenças principais ou outras, porque pode ser de humanos. E fazer com pêndulo. E aí, de repente, você já sabe, já chega lá próximo ao veterinário e você já tem ideia do que é. Porque você já fez antes. Você tem, né, a consulta. E você pode saber. Pode localizar pontos de dor, pode até mesmo ajudar no diagnóstico de problemas comportamentais. O que o meu cachorro, meu gato está sentindo. E pegar o gráfico que mostra lá do livro, que mostra os comportamentos, os sentimentos, e perceber que sentimento que é esse. Aí você cruza com a tabela em Hertz e vê que vibração que ele tá. Que dá pra ver a vibração dele, né? Tem tanto recurso e a gente fica aí, meu Deus, o que ele tem, né? Fica desesperado. Não precisa desesperar, porque dá pra gente saber. Tratamento energético. Quando a gente pode, o que a gente pode fazer com a radiônica? Os gráficos radiônicos. Eu sei que ela é um pouco telúrica, mas eu não tenho como mudar. Eu já construí o canil ali. O que eu vou fazer? Você pode trabalhar com os gráficos. Coloca o gráfico debaixo da caminha dele. Põe o gráfico radiônico. Põe os cristais para ajudar. Né? A gente não falou de cristal. Acho que eu não falei de cristaloterapia aqui, mas dá para ajudar. Só não pode aqueles cachorros arteiros querer brincar com a pedrinha e engolir, né? Então a gente tem que ser sábio de onde vai pôr as orgonites e tudo mais, para eles não brincar e engolir. Mas dá pra gente colocar ali e eles serem tratados, né? Então vai também ajudar, por exemplo, as máquinas radiônicas a produzir a água necessária, energética para aquele animal, para ele se recuperar. Dá para fazer também. Ou em cima daquele gráfico que produz os remédios vibracionais. A gente coloca lá e dá para eles. Né? Então, eles, sejam com circuitos eletrônicos, que são as máquinas radiônicas, ou os gráficos, eles podem mandar energia sutil para os animais. E qual que é a missão dos bichinhos, né? Aí nós temos a missão deles. A primeira missão é a harmonia com Gaia. Por que os animais se aproximaram de nós? A gente acha que a gente se aproximou deles, né? Mas eles deixaram de ser feras para nos ajudar na nossa evolução planetária. Isso que foi o negócio. Então os animais podem nos ajudar a aprender a funcionar com a Terra. Eles podem nos ensinar a ser administradores do nosso planeta em vez de destruidores. Esse é o valor de falar com eles. Então, a gente vai aprender a falar com os animais? Vamos aprender a falar com os animais. Né? A gente fala sozinho. Não, vamos falar com os animais. A gente acha que falar com os animais é usar a nossa linguagem. A nossa linguagem, eles são poliglotas, porque eles estão entendendo o que a gente está falando. Só que a gente não entende o que eles estão falando. Então a gente não está se achegando a eles, são eles que estão se achegando a gente. Né? Tem um vídeo de um cavalo que ele visita os pacientes no hospital e ele sabe quem tem câncer. Porque câncer tem cheiro. E ele chega perto e ele chega pertinho da pessoa, ele abraça a pessoa porque ela já está indo embora. O cavalo sabe quem vai embora. Ele sente o cheiro das células, ele sente, ele é sensível para isso, é um cavalo específico. Já teve um chimpanzé que inclusive morreu um tempo atrás que ele tinha autoconsciência. Ele tinha um cachorro dele. O chimpanzé tinha um cachorro. Ele sabia que ele era, falava em línguas de sinais e ele estava humanizado total. Aquele ali fez
foi feito muitos estudos com ele, morreu, né? Mas foi um que tinha autoconsciência. Esse cavalo também tem autoconsciência. Ele sabe quem ele é e o propósito de vida dele. E tem muitos bichos que sabem também. Bom, as questões de emoções, então eles estão em sintonia conosco para nos entender. É como se a Mãe Terra estivesse mandando esse sinal para a gente. Eles estão em sintonia. Mas quando eles entram na nossa frequência, eles adoecem. Esse é o problema. Porque talvez eles estão mostrando isso pra gente, que o jeito que a gente está comendo, o jeito que a gente está vivendo, todas as coisas que nós estamos fazendo está nos prejudicando. Então eles estão escolhendo morrer no nosso lugar para mostrar que a gente não está levando uma vida boa. Então eles estão tendo as mesmas emoções, porque estão aprendendo a ter as emoções humanas e estão se prejudicando. Então, o que causa doença neles? Eles dividem a mesma casa, os mesmos hábitos e a mesma comida. Então a gente, não tem problema não, vamos dar isso aqui. E dá. Não tem problema não, faz isso. E a gente já não come, né? Eu estou comendo saudável agora, mas a gente já não comia muita coisa boa e dava pro bicho. E ele pega todas as doenças da gente. Vamos lá. Conexão e comunicação. Qual a diferença? Comunicar, né? Eles fazem comunicação com a gente. Eles entendem o que a gente fala, algumas palavras principais que se repetem, né? E aí eles são adestrados, vocês sabem mais que todo mundo nisso. Eles entendem nossa afeição, tudo que a gente expressa, né? E tanto o meu, quando ele vê que eu tô brava, ele busca a bolinha, ele busca não sei o que, até eu rir. E quando eu não dou risada, ele não para, porque ele quer me ver feliz, né? Isso é uma comunicação, ele está tentando se comunicar comigo. Conexão é diferente. Conexão foi uma vez que uma pessoa falou para mim, Jailma, me ajuda a achar o meu gatinho. Beleza. E vai nada. Eu pedi também. Aí a gente entra em conexão com a foto do animal. Se é o dono, é mais fácil. Nesse episódio, que foi não sei se era o gato ou o cachorro, eu acho que era o gato mesmo. A dona era radiestesista. Então nós fizemos essa conexão para ver onde que ela tá, o gato. Aí na visualização eu vi um tubo. Aí eu falei assim, esse tubo parece de esgoto. Então procura aí. Ela falou, no meu bairro não tem bueiro. Então será que ele tá num bairro longe? Eu falei, não, tô sentindo que tá perto. E ela foi, aí na escola, acho que a Padre Armani ali, tava tendo uma reforma e tinha uns tubos. E o gato tava lá. Nossa! É mole? Então ela foi, eu falei, não, insiste que ele tá por aí. Aí ela foi lá e achou ele no tubo. Então assim, são alguns casos eu consigo ajudar bastante. Outros casos... também, você lembra? Achei o gato? Você falou que ela tinha sido operada, castrada, a gatinha, né? Aí ela sumiu. Daí você falou assim, a roupinha dela tá enroscada numa ferramenta. Oi! Aí fomos lá no rancho, quer dizer, aí era de noite, não dava pra ver, né? Aí no outro dia o funcionário achou mesmo a roupinha lá no... Enganchada. Mas não tava, ela tava escondida atrás do bag, lá que os bags, né, no rancho. Ela tava lá, tadinha, ela miou, aí deu pra gente resgatar ela. Teve também um outro cachorrinho que sumiu 3, eu consegui achar um, os outros 2 eu não consegui. Então assim, alguns são, por que eu me travo? Vai vendo, a radiestesia se travando. Ou porque morreu, então eu já começo a sentir muita... Aí eu já largo, não consigo. Só de imaginar que, né? Enfim, eu prefiro não me envolver. Ou porque tá com outras pessoas que não querem devolver coisas parecidas, entendeu? Coisa que não vai se resolver, coisa que cataram e levou para outra cidade e não vai conseguir achar. Então, nesses casos, eu peguei uma vez um de Holanda, ele sumiu no meio da coisa, foi longe, foi para outras propriedades e já não tinha mais. Mas eu tinha visualizado que ele tinha sido atropelado e enterrado. Aquilo me trava.
Outra vez eu achei que é uma pessoa do condomínio tinha me contratado para ver e ele estava morto debaixo da casa. Então, assim... Você fala? Eu não consigo, eu me travo, mas eu vou procurando. Então, assim, é um exercício mental muito desgastante. Nossa, com certeza. É desgastante demais, mas dá pra ver? Dá. É bruxaria? Não. Todo mundo tem uma conexão com o animal. Se você treinar, você consegue chegar nessa conexão e consegue localizar eles, os desaparecidos. Né? Então, você pode se conectar com a energia do animal e entender suas necessidades, sentimentos e desafios, mesmo que não haja uma comunicação verbal. Né? O animal se comunica por imagens. Então, eu tenho aqui, deixa eu ver só, agora, tem hora aí? Só para você beijo, tá avançado. Ó, duas coisas. Por exemplo, eu peguei aqui de destaque. No Reiki, eu peguei aqui o Johnny D. Carlin e fala assim: os animais domésticos que mantêm laços de carinho muito intensos com seus donos estão propensos a participar do mal-estar dos mesmos, trazendo sacrifícios tais como medo, depressão e frustração. Os animais podem absorver cargas dos seus donos e de suas casas vindo a falecer. Eles assumem o papel de purificar o ambiente onde vivem. Por isso que a gente usa o símbolo 2 para curar eles. Aí no Theta Healing é o 2 que cura. Aí no Theta Healing fala assim: nossos animais de estimação são alguns dos melhores amigos que muitos de nós temos. Eles são a própria essência do amor incondicional. Algumas pessoas ficam tão apegadas aos seus animais de estimação que eles são como filhos. Quando você vai falar com o animal, é preciso perceber que a maioria deles não compreende a palavra falada. Uma maneira muito mais realista para se comunicar com o animal é formar uma imagem e depois transferi-la telepaticamente para a mente do animal. A maioria dos animais intuitivamente não envia palavra, mas usa sentimentos, emoções e imagens. Tanto o Theta Healing quanto no livro de Conversando com os Animais são imagens. Só que não é uma imagem fixa, é uma imagem 360. Exemplo, você chega num lugar e tem um animal que você está com medo, você manda a imagem para ele dele te mordendo. E ele vem e te morde. Se você fechar o corpo e não mandar nenhuma imagem, você pode passar desapercebido. Ou se você mandar uma imagem de carinho e ele tiver afim, porque a gente também tem que respeitar, ele pode se aproximar. Eu tento me comunicar com os pássaros. Eu ainda não consegui conexão com os pássaros. Eu tenho morro de vontade. Eu já consegui com borboleta. Pedi para ela vir pousar no meu dedo. Fiquei mandando imagem dela pousando no meu dedo, ela veio e pousou. Uau! Foi muito legal. Agora pássaro só quando é domesticado mesmo. Agora, quando a gente pega eles, que eles se machucaram e cuida deles, eles ficam um pouquinho com a gente. Mas esses meio brutos aí, eu não consigo. Eles falaram, né? Eles não param. Mas eu já achei Por exemplo, tem animais que eles vêm conversar com a gente. Eu já vi um vídeo de um koala vindo chamar para pegar a mãezinha que estava presa. Já vi golfinho ou tartaruga subir no barco, pedir ajuda porque estava enforcando. E eu já vi pessoalmente o cachorrinho vir me chamar porque ele estava do lado de fora e ele queria entrar para dentro do portão dele. Então é muito legal, a comunicação dele, parece que ele manda mesmo essa imagem. Se você se conectar com ele sem dizer uma palavra, você percebe o que ele está querendo te dizer, né? Então, é um convite para vocês usarem essas ferramentas e poderem se tornar terapeutas também dos seus animais ou dos animais das pessoas. Aqui fala o seguinte, que esse livro é bem raro. Hoje um livro desse deve estar mais de R$500. Nossa. Porque não tem fabricação mais. Então, ó, plantas e animais, eles são extremamente sensíveis a radiações, né? Alguns deles são atraídos para as radiações, né? Então, ó, por exemplo,
Aqui fala assim, ó. Uma árvore, por exemplo, ela pode crescer torta, fraca, dentro de um lugar de radiação negativa. Agora, ela pode crescer retorcida. Agora você imagina o animal quando ele está numa radiação. Então, a criancinha, quando ela está com a cama dela em cima da radiação, ela fecha a cama, ela tem pesadelo, ela tem isso. Agora você imagina o animal, ele tem pesadelo também. Ele tem pesadelo. Ele fica agitado durante o sono dele. Agora o gato que é interessante. O gato procura radiações negativas. Ele escolhe os lugares prediletos que são intersecções de zonas irradiadas. Também gosta de deitar-se em camas que estejam nessa posição. Então, na hora que você vê, se você tiver gato e ele gosta do lugar preferido, não fique ali. Porque ele está dizendo que aquele lugar é ruim. E adoece você, mas ele agora. Tá? Então, muita gratidão. Olhem para os seus bichinhos agora de uma outra maneira. E os da rua também. Às vezes você vai estar na rua e o animal vai pedir ajuda para você. Se ele mandar a imagem para você e você captar a imagem, você vai conseguir. Então, como que é para encerrar? Você fecha os seus olhos. Primeiro assim, você procura ter uma foto. Uma foto. Como é que eu faço? Uma foto. A pessoa me manda. Eu olho no centro da testa. Bem ali. 60 segundos. Olho e olho. Fico concentrada e entro em transe. E fecho meus olhos depois daqueles 60 segundos. E aí eu posso até verbalmente, para facilitar, falar assim: fulaninho de tal, onde você está agora? Para encontrar ele. Ou fulano de tal, mostre-me onde está o problema no seu corpo. E quando você dá esse comando, ele vai mostrar para você. Você vai ter a visualização disso. E daí você, às vezes a imagem vem muito turva. Até você, eu tenho uma dificuldade às vezes de ver cores. Eu consigo diferenciar uma cor da outra às vezes. Então às vezes eu dou assim pro cliente: amarelo, laranja, alguma cor assim, ou um azul, um verde, alguma cor assim. Mas se eu esforçar, que doer minha cabeça, eu consigo ver exatamente a cor. Entendeu? Mas aí se ficar turvo, pelo menos você vai ver uma imagem turva. Uma vez eu falei: é um negócio redondo, é um cilindro. Cilindro do que, meu Deus? Se é grande ou é pequeno? Então você tem que fazer muitas perguntas para aquela imagem ela abrir e ficar nítida. Aí muitas vezes o que eu falo? Criador de tudo que é, mostre-me com clareza. Eu sempre falo: Criador de tudo que é, mostre-me com clareza. Né? Aí eu vou tendo cada vez mais clareza e intuição, que às vezes vem no ouvido. É em tal lugar, é em tal coisa, então uso o ouvido. Ou às vezes é a imagem mesmo, vem e passa na tela mental. Às vezes é uma sensação. Eu tô ali, aí me dá dor na barriga, eu sei que é a barriga. Então você tem que ver, você é mais sinestésico? Você é mais auditivo? Você é mais visual? O que você é mais? Porque a sensação vai vir naquilo que é a maior habilidade sua. Então você se conectou, com certeza ele vai falar com você. A não ser que ele não esteja, né, vai ver de novo. Não, como que eu tenho respeito com os reinos. Cada reino tem uma autoridade dele. Reino das plantas, as fadinhas, os gnomos, etc. Tem todo ele leva a tomar conta do espírito da natureza. Então eu não posso chegar arrancando uma árvore sem perguntar, porque esse espírito da natureza com certeza vai mandar um bicho para me picar. Eles mandam mesmo. Ai, nossa, me picou aqui. Quando eu percebi, quando eu mando roçar meu mato, a Maria Fedida me pica. Ela fica brava porque eu rocei o mato lá de casa. Eu não pedi permissão. Opa. Os animais também têm os seres que cuidam deles. Então eu não posso sair fazendo o que eu quero, eu tenho que pedir permissão. Por isso que eu peço permissão do Criador, o Criador já fala com esses seres. E aí esses seres
Ah, você fala direto com o criador. Eu falo direto com o criador. Por exemplo, quem vai tirar mel da abelha. Pois é. Por isso que a abelha tá. Sim. Se você conversar ali, você vai passar desapercebido. A fala para conversar. Tem que conversar. Tem que conversar. Tem que mandar uma imagem de que aquilo vai ser útil. Entendeu? Porque Mas eu tô você faz- tirando coisas dela. É. Aí eu mostro que há um propósito de eu pegar o mel. Eu vou pegar para vender, pode ser que ela me pique. Agora, se eu falar assim, olha, eu vou pegar porque isso aqui pode curar uma pessoa que está com tosse. Ela vai deixar. Faz bem pra saúde. Ela vai deixar. Se ela quiser ser contribuição, agora se ela não quiser ser contribuição, não adianta. Esse também é outra coisa, os animais escolhem o dono, né? Escolhe. Ele tem afinidade ou não. Ele tem afinidade ou não. Às vezes ele vai até fugir. Não quer ficar ali, porque ele não tem afinidade. Ou com um lugar ou alguém que está ali. Então ele não tem afinidade, não adianta. Certo? Dúvidas? Então, antes de você começar, você conversa com o criador, pede pra ele pedir permissão pro reino dele. E se o cachorro não quer ser achado? E se o outro lar é melhor do que o lar igual? Porque, por exemplo, a pessoa tem depressão. Ele foge para ir para um lar feliz. Aí eu vou atender o desejo do dono, da dona, e o cachorro fala, não me acha, pelo amor de Deus, eu detesto essa mulher. Você está entendendo? Verdade. Pode ser que ele não queira. Então, se eu peço permissão para a fonte criadora, eu vou entender se aquele bichinho quer voltar ou não para aquela casa. Ele não gostava da comida, ele não gostava do lugar, por isso que ele fugiu. Entendeu? Ou Aí você você já escuta se você tem permissão ou não. Ou E o a gente gráfico, começou- lembra o gráfico que dá pra... Ou no pêndulo mesmo, Dá pra não sim ver. ou não, né? É. Boa. A gente às vezes quer fazer por fazer, mas não pode. A gente tem que fazer porque é contribuição. Se não for contribuição, não adianta a gente fazer. Você vê tudo? Sim, você pode ver tudo. Você pode ver tudo, mas o que você está vendo é contribuição? Tem que sempre trabalhar com as autorizações, né, dos departamentos superiores. Dá para fazer isso? Dá. Dá para encontrar animais? Dá. Dá para ajudar eles nas curas deles? Dá. Dá para saber se eles querem ser contribuição por nós? Dá. Dá para eu salvar eles? Não. A data deles e do Criador é deles dois. Eu contribuo com a energia. Se ele vai usar isso para ir embora ou para ficar, aí já é um problema dele e do Criador. Acelera aí para ele morrer logo. Não dá. Não é assim que funciona. Né? A gente não pode fazer isso. Ou então, recupera ele de todo jeito. Também não dá. A gente tem que ver o que ele tem combinado. Qual é o plano de vida dele, o plano divino para ele. Agora tem uma dúvida. Quem faz eutanásia dos animais? Né? É uma faca de dois gumes. Porque, por exemplo, a pessoa está sofrida. Vamos tirar do animal, vamos para o humano. Está sofrido. Tem bicho que está tão doente, ele se joga na frente do carro. Para morrer logo, porque não aguenta mais. Tem bicho que faz isso. Consciente. Eles se afastam da casa, vai morrer em outro lugar. Então eles já sabem quando a morte está chegando e tudo, eles vão embora. Foi o caso do gato da pessoa lá. Ele se afastou da casa porque ele ia morrer e não queria que ela sofresse. Entendeu? Então, eles têm consciência, eles sabem, têm sabedoria. Agora, não era para ele estar tendo câncer, né? Por que eles estão tendo câncer? Por causa que ele está vivendo com a gente. Entendeu? Aí entra uma questão que eu não vou falar nada sobre questão de ração. Questão de ração? Ração. Não, ração. Pode ser, a gente pega lá na prateleira e dá, a gente não sabe o que vem ali. Hoje em dia, né, para eles terem uma comida mais natural, serem mais felizes, porque eles de dentro de casa estão tendo comportamento humano. Se a gente adoece, imagina eles. Né? Então, é sobre isso. E aí, assim, eu agradeço. Vamos pensar melhor sobre a questão, né, da nossa contribuição como terapeuta de animais.
E todo terapeuta que se forma nessas terapias, pelo menos aqui, eles são terapeutas de animais também. Basta ter esse desejo, essa sensibilidade de querer atender os animaizinhos também, né? Considerar que eu estou atendendo o paciente, eu atendo os filhos, o marido, atendo os bichos e a casa. Se eu atendo tudo isso, aí eu garanto a saúde integral. Agora, atendo a pessoa ali na maca, mas não cuido da casa da pessoa, ela volta para o lugar onde ela adoece. Ou trabalho, ou isso, aquilo. Por isso que a gente faz tantas mesas radiônicas, né? Para poder fazer a cura da casa também. Então a gente tem que olhar para o todo, porque pode ser que seja uma coisa interna, pode ser que seja um ambiente, ou a emoção nociva de alguém que está matando o bicho. Vamos olhar para o todo, né? Com gratidão. Boa noite. É o X?